Meus amigos, vamos para mais um papo de vendas. Dessa vez, é uma dúvida muito recorrente entre os vendedores, principalmente para aqueles vendedores que iniciam agora no processo de trabalhar com o produto consórcio. Siri, em qual momento eu devo falar sobre o complemento de crédito? A gente precisa entender que a venda ela tem algumas fases que vocês precisam se atentar para isso. Né? Muita gente que está começando a vender consórcio Honda, ela tem essa mesma dúvida quando deve se falar do complemento de crédito. E muitos vendedores perdem a venda por falar no momento errado. Uma das coisas que eu quero logo deixar bem claro, a transparência sempre vai ser a melhor estratégia. Eu nunca vi um vendedor meu perder a venda porque ele falou do complemento de crédito de forma transparente e na hora correta. Essa é a grande sacada. Só para a gente contextualizar um pouco sobre essa situação do complemento de crédito, né? Não se deve falar de preço, não se deve falar do complemento de crédito sem antes passar pela fase de elevar o nível de consciência do cliente, sem antes falar de oferta, que a gente chama de empilhar as ofertas, que é justamente quando você já tem passado pela fase da sondagem, feito as perguntas necessárias, identificado que aquele cliente realmente precisa do produto. Aí você vai falar sobre o complemento de crédito ali entre a oferta e o fechamento. Por que, Cid, eu não devo falar logo no início? Só para a gente entender. Você vai prospectar o cliente, em seguida você vai abordar aquele cliente, você vai começar a fazer o processo nessa abordagem, que é o processo de rapport, que é o processo de conexão com ele, na abordagem. Depois que você aborda, você vai fazer as sondagens, que é o levantamento de necessidade. Eu até passo o modelo SPIN, que é sensacional para fazer isso. Então, qual é a real necessidade do cliente? Entender os seus desejos, entender os seus anseios, as suas dores, principalmente. Depois que você entende realmente que o cliente precisa do produto, você já elevou o nível de consciência dele, você vai para a oferta. E o momento da oferta é o momento de você falar valores. Só que eu ainda coloco o complemento de crédito, sabe? Quando aquele cliente ele já está caminhando para o fechamento, o vendedor já está pedindo a documentação. Siri, ele não vai desistir se você tiver elevado o nível de consciência dele, não. Ele não vai desistir. Por quê? Porque o complemento de crédito faz parte do processo. Inclusive, faz parte do processo de motocicleta. Inclusive, se você for ver aí, outros produtos também funcionam. Está lá, se a gente fala do consórcio Honda, está lá no contrato, na cláusula 12.4, letra A, quando ele diz que se o crédito for inferior ao preço da motocicleta, o cliente ficará responsável por essa diferença. Porém, não adianta de nada eu falar do complemento de crédito antes do cliente identificar que realmente tem a necessidade do produto. Eu sempre gosto de dar o exemplo da dor de cabeça, né? Um cliente está morrendo de dor de cabeça, você está com dor de cabeça, você está morrendo de dor de cabeça. Eu tenho remédio. Quem está precisando de quem? É o cliente que precisa do remédio. E o remédio é a motocicleta. Entendeu? Então, se eu não identificar qual é a dor dele primeiro, qualquer remédio que eu vá oferecer para ele não vai servir. Então, primeiro eu passo pela etapa da abordagem, sondagem, elevo o nível de consciência dele. Quando eu for para a oferta e para o fechamento, é que eu devo falar do complemento de crédito. Então, é algo que você não deve esconder do cliente. E se o cliente fala, poxa, eu vou pagar complemento de crédito? Sim, você vai pagar complemento de crédito, faz parte do negócio. Segurança na hora de falar, isso é fundamental. Então, quando você for falar do complemento de crédito entre a oferta e o fechamento, você tem que ter essa concepção e a segurança, a entonação de voz ela tem que ser segura. Não está omitindo nada, você não está trabalhando de forma errada, faz parte do processo. Então, complemento de crédito, você vai falar entre a oferta e o fechamento, depois que você tiver falado do preço, depois que você tiver falado sobre os benefícios da motocicleta, depois que você tiver entendido que aquela motocicleta vai atender, quem vai andar na motocicleta, como aquela motocicleta vai servir para ele, que é uma dúvida comum que acontece na área de vendas, principalmente dos vendedores que estão entrando agora, isso é normal, tá bom? Então, mais um papo de vendas, assunto rápido, mas super importante para que você leve a transparência para o seu cliente. Não deixe de falar, porque senão vai ser barrado lá no pós-venda, aí depois você vai chorar porque o pós-venda barrou a sua venda, tá bom? Até a próxima!